O tema de hoje é Aprendendo com as Dores da Vida. Vocês viram que a mensagem foi aberta aleatoriamente, ela não foi combinada, mas a mensagem foi exatamente pautando os sentimentos que estão tomando conta da humanidade nos dias de hoje. E, obviamente, a gente tem que lançar sobre todos os eventos que acontecem a serenidade que, e aí ficou muito claro na mensagem, que somente o Cristo pode nos dar. E quando essa mensagem diz assim, de forma muito clara ali, não adianta os recursos que podem até ajudar, mas eles não vão ser solução, porque somente o Cristo pode ajudar, a gente percebe esses eventos que fazem com que uma coisa que começa em 1º de dezembro, onde um único ser humano adquire uma doença, e a números de hoje, mais de 140 mil estão contaminadas. Isso tem uma simbologia tão interessante para que a gente possa refletir. Imaginar, por exemplo, que um único ser humano pode fazer tudo isso, é também imaginar e lembrar, para muitos que acham que não, como nós somos conectados aos outros. Como que a física quântica diz sobre estarmos todos numa grande teia conectada, e que o bater de asas de uma borboleta pode gerar uma tempestade em outro país. É lembrar que se a gente pode, obviamente, transmitir um vírus de um ser humano para milhares, nós temos dentro de nós vários vírus afetivos, do amor, da compaixão, da empatia, da caridade, e com a mesma força e talvez a mesma virulência, o que a gente deseja, que esses vírus, esses sim benfazejos, esses que a gente provavelmente não vai ter medo que se alastre, possam substituir a necessidade ainda na humanidade da dor ser uma experiência, porque obviamente o plano de um mundo regenerado é que a dor não seja mais uma necessidade evolutiva de compreensão, mas para agora ainda é, e nós temos que olhar para ela exatamente como essa professora que nos ensina. Mas aí vamos lembrar algumas coisas inicialmente. Não existe, em nenhum momento, apesar de que algumas pessoas assim pensam, dentro do movimento espírita, da doutrina espírita, uma apologia à dor. Por exemplo, tem que sofrer, é necessário, nós achamos bonito isso. Não, ninguém quer sofrer, ninguém escolhe a dor, ninguém escolhe tornar a própria vida um inferno conscientemente. Geralmente são forças e mecanismos que a pessoa tem que se dar conta. Mas ninguém, em sã consciência, a não ser que seja uma pessoa que esteja passando por um transtorno severo, que tenha, por exemplo, masoquismo, que é uma tendência a se comportar de forma prazerosa com o sofrimento, tirando alguns casos que estão muito mais ligados a transtornos psicológicos do que a um ser humano comum e normal, a maior parte de nós não quer sofrimento. Aliás, o próprio organismo trabalha com a ideia de evitação de sofrimento. Ele faz todo um movimento para tornar a vida mais fácil. A gente procura, inclusive, a lei do menor esforço para que tenha menos gasto de energia. No entanto, obviamente, dizer que existe a dor não é fazer apologia à dor. É simplesmente constatar que sofrer, perder, passar por luto, por decepções, por derrotas afetivas, por prejuízos financeiros, por perda de emprego, fim de relacionamento, qualquer que seja a lista que a gente possa aqui elencar sobre as dores humanas, todos nós passamos. Apenas nós temos que tentar entender que se é uma experiência comum, nós temos que tirar delas lições. Porque se tem uma coisa interessante na dor é que ela é muito rica em trazer novos aprendizados. Ela nos obriga a fazer certas viagens que no cotidiano da vida nós nos negamos a fazer. Por exemplo, uma viagem interior. Quando a gente está bem, quando a gente está num momento de euforia, ou quando alguém ganha o grande prêmio, por exemplo, os 2 que foram inclusive cancelados, que virão agora, a pessoa apenas comemora. Ela abre um champanhe, vai para o pódio, tira fotografias e vai depois descansar ou comemorar ainda mais. Quem fica nos boxes, tentando reavaliar o que deu errado, tem algumas posturas. Essa pessoa que vai ficar nos boxes avaliando o que deu errado, caso seja o piloto, por exemplo, ele pode simplesmente tentar culpar um mecânico, tentar culpar as redes sociais e o WhatsApp. É coisa de 10 anos para cá, é uma coisa que é nova para a gente, é uma coisa muito comum, mas também chega teorias da conspiração que foi criada, e tem quem acredita. Eu estava vindo ontem num voo, e no meio do voo o cara veio conversando comigo até legal, mas no meio do voo ele começou a dizer que tinha sido uma criação
e que tinha sido uma criação, e dizia quem tinha criado e por que tinha criado, e eu comecei a dizer, meu Deus, eu vou ouvir isso até Campina Grande, né? Aí eu comecei a pegar minha almofadinha de pescoço, tal, para ele sentindo que eu ia dormir, porque não ia dar para rolar o papo, nada contra quem acredita que é uma conspiração global para as bolsas caírem, a pessoa comprar ação e subir, tá? Mas é que a gente observa o seguinte, as dores, sejam elas criadas ou não, elas nos levam a fazer algumas viagens que a gente não quer. Provavelmente, eu acredito que muitas pesquisas serão feitas, certamente daqui a 2, 3 anos, quem é da academia, quem é professor da universidade sabe, sobre as reações psicológicas das pessoas que ficaram enclausuradas nas casas, nos países, como por exemplo está acontecendo na Itália. Os eventos bonitos que a gente viu das pessoas cantando na janela para dizer, nós estamos conectados, apesar de estarmos distantes, não estarmos tocando toques e fluidos, a gente está conectado, estamos cantando as músicas que criam nossa identidade. Na cidade de Wuhan, os chineses todo dia, uma certa hora, abrem as janelas e cantam o hino nacional da China, o que revela assim, existe em nós um caráter de necessidade de grupo, de ser gregário, de estarmos juntos, de levarmos em consideração o caráter civilizatório que nos torna humano. Mas vamos então ao que a aprendizado da dor nos traz de forma mais comum. Primeiro, a pergunta é, você acredita ou você apenas está escutando e não, mas você acredita realmente que a dor traz um aprendizado? É uma pergunta que você tem que se fazer a você mesmo. Os seus eventos anteriores de dor, e eu não estou querendo dizer que eles não são angustiantes, que a gente não fica no quarto chorando sozinho, que às vezes ninguém aguenta mais nos escutar, nem a gente mais aguenta as queixas que a gente faz para a gente mesmo. Não estou querendo dizer que isso não aconteça, que essas fases não façam parte da dor. Ao final das dores do passado, você acredita, analisando sua própria vida, esqueça de teorias, de livros lidos, qualquer que coisa seja, a partir de sua própria experiência, você acredita que ao final de um processo como esse, houve aprendizado? Que aquilo lhe trouxe um aprendizado sobre, por exemplo, que situações não devem se repetir? Por exemplo, diante de uma dor, eu aprendi com que pessoas mais eu não devo me relacionar afetivamente. Será que essa dor me proporcionou esse aprendizado? Ou eu fiquei tão fortemente focado no lamento da dor que esqueci que boa parte do sofrimento que sobretive, se eu não identificar isso, eu vou continuar falindo uma relação atrás da outra, sem assumir a minha responsabilidade de enxergar diante daquela dor, aquele luto quando eu saio do relacionamento, de imaginar que tem padrões de escolha que eu preciso reverentes, né? Quantos de nós têm criado crises na família por questões políticas? Quantos de nós têm tido uma profunda inabilidade de conviver com as diferentes visões que as pessoas têm na pessoa? O aprendizado para você não necessariamente vai ser o aprendizado daquela pessoa. Não que nós não devamos conversar uns com os outros quando alguém está sentindo uma dor e que a gente entende muito mais por um processo empático de experiência pessoal, por estar passando ou por ter passado por uma dor semelhante, o que me dá uma condição emocional de falar com muito mais altivez com você. Se você, por exemplo, é uma mãe enlutada e eu também sou um pai enlutado, você vai entender muito melhor o que eu estou passando. Mas ainda assim tem um limite. Porque as circunstâncias da relação que você tinha com seu filho e a que eu tinha com o meu, vai gerar um processo de aprendizado diferente. É muito particular. A dor traz uma lição muito única para cada um de nós. E finalmente, a mudança. Porque se depois de todas essas experiências, de sofrer, de saber o quanto dói, o quanto é difícil, o quanto tem dias que é tão desesperador que alguns pensam em desistir, depois de todas essas experiências, se você não entender que há aí um convite real para a mudança, não adiantou de nada. E esse convite é que você reconhece que a situação atual ensina para você que é preciso seguir um novo caminho. Tem que fazer coisas diferentes, tem que tomar atitudes diferentes. Aquela frase atribuída a Albert Einstein, que não é dele, mas nem por isso deixa de ser desprovida de verdade. É incrível como as pessoas passam a vida inteira fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. A dor nos convida a fazer coisas diferentes para que os resultados mudem. Mas na nossa zona de conforto emocional, a gente tem uma tendência de sempre fazer do mesmo jeito, esperando que o resultado mude. A experiência é desconfortável, a experiência é angustiante. Cada um de nós aqui
tem uma história muito pessoal, um conjunto de circunstâncias, de variáveis que foram se montando ao longo da nossa vida, que fez com que nós fôssemos quem nós somos. Essas variáveis, muitas delas, não dependeu muito da gente no começo, na infância. Não foram escolhas muito conscientes. Mesmo que eu tenha escolhido antes de reencarnar, não foram muitas escolhas conscientes depois, quando eu estava aqui, vivendo aquelas dinâmicas. Chega um momento que passa a ser consciente, passa a exigir de mim uma coisa muito forte. Existe uma dor que eu queria que a gente refletisse aqui. É a dor da autonomia, que muita gente se nega a ter. A dor de se responsabilizar sobre a própria vida, que muita gente se nega a ter. A maturidade de não querer ser eternamente um peso para as pessoas que estão ao nosso lado, que muita gente ainda se nega a ter. A maturidade de deixar de sempre ver fora, sempre e somente fora, as variáveis que identificam sua dor, sem nunca se responsabilizar sobre as próprias escolhas que faz. A dor da autonomia é uma dor difícil porque implica dizer que na autonomia não tem mais culpados. E é difícil quando não tem bode expiatório. Porque aí eu tenho a dor de não ter o alívio de projetar em alguém. Se por um lado aumenta o nível de dor, a gente percebeu que a dor aumenta e excita a transformação intelectual, moral e espiritual, aumenta a rapidez da solução. Quanto mais rapidamente a minha alma aprende que a dor tem muito mais a ver comigo do que com o outro, mais rapidamente eu me responsabilizo e, se depende de mim, doer, depende de mim deixar de doer. Porque quando apenas depende do outro, eu fico refém. O que eu posso fazer com o outro? O que eu posso fazer com as circunstâncias? O que eu posso fazer com o meu passado tão convenientemente instalado na minha mente como um lugar onde eu posso encontrar culpados que não podem responder, que não podem se defender, que não podem argumentar? Tão conveniente deixar todas as dores lá, sem lembrar das dores que essas pessoas que me provocaram dores tiveram. Sem querer lembrar que elas também têm sua cota de dor e sofrimento. Sem nunca querer saber o que elas passaram, o quanto talvez tenha sido mais grave do que o que eu passei, do que eu fui vítima. Enfim, essa conta aqui nunca fecha. De culpa sem se responsabilizar. Agora, é um convite a uma experiência de dor coletiva. E uma dor é tão coletiva que as nossas diferenças vão ter que ser momentaneamente estacionadas para a gente procurar uma solução conjunta. Até quem negou no plano do poder que era uma coisa inventada, está tendo que ter a realidade que é uma coisa concreta. É um convite a refletir sobre mentiras, fake news, sobre todas as invenções, manipulações ideológicas de um lado ou de outro, de esquerda, de direita, de centro, e a gente como as marionetezinhas lá no meio, brigando com pessoas importantes por pessoas desimportantes para nós, a nossa realidade pessoal. É um convite a entender como a gente precisa estar junto como raça humana. Como muros, como fronteiras não resistem a vírus. Como o poder, dinheiro, não vai resolver, somente Jesus. E Ele não vai resolver só para mim. Ele não vai resolver só para os meus. Ele não foi patenteado por nenhum sistema de crença. Ele não pertence a alguns. É um patrimônio da humanidade. Que bom, porque qualquer um que clame agora vai encontrar conforto. A dor vai provocar em nós essa reflexão, a dor vai provocar em nós esse crescimento, a dor vai nos fazer redefinir roteiros, caminhos, contatos. Por agora, vamos evitar os toques, os abraços, né? Mas depois, talvez seja justamente isso, gere tanta falta desse abraço que a gente tem deixado de dar, porque está sempre com o telefone na mão. Talvez essa obrigação de não abraçar, depois venha um efeito rebote, queira eu que seja assim, da gente ter uma necessidade imensa de se tocar de novo, se abraçar de novo, se olhar de novo, se encontrar de novo.
Porque nessa solidão, mesmo que a gente esteja cheio de tecnologias, vai chegar um momento que você vai enjoar as séries, vai chegar um momento que você vai enjoar os memes, vai chegar um momento que você vai querer ver gente. Aí você vai para a janela cantar com os compatriotas para dizer: nós somos um só povo. Acredito que se a gente tivesse contato com as janelas de outros países, a gente cantaria um hino coletivo de civilização humana. Que a dor, todas as outras, as nossas, e essa também, mais uma vez, traga todo o aprendizado que a gente tem se recusado em ter, sendo ela um recurso amoroso da pedagogia divina que, não desistindo de nós, percebendo a nossa existência no equívoco e na fuga pessoal, traz a dor como um recurso último de amor para acordar nossas almas entorpecidas. Muita paz a todos.